Hoje eu vou responder várias perguntinhas que foram enviadas pelos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, juntamente com a professora doutora Fernanda, e que são perguntas muito importantes que eu achei bem bacana trazer aqui também para você conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, sobre os meus estudos, como que é a minha vida como mãe e muitos outros assuntos que você vai adorar conhecer. Eu sou a Camila Domingues, professora especialista em educação inclusiva e deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um canal criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Falando sobre o meu dia a dia, a vivência de ser uma pessoa cega. A primeira pergunta é se nós, tanto eu como meu marido que também é cego, como nós fazemos as tarefas do dia a dia, se algumas dessas tarefas são limitadas por conta da deficiência. Bom, nós temos uma vida comum, moramos eu, ele e o meu filho que não tem deficiência visual, e nós trabalhamos, fazemos as atividades domésticas. No final de semana, nós temos que cuidar da casa, fazer as coisas para a organização da casa e também do nosso filho, ir ao mercado. Muitas vezes precisamos ir à farmácia, fazer compras de roupa, utensílios. Às vezes, nós fazemos também de forma online, usando a internet, e quando a gente precisa de auxílio, na maioria das vezes, é para fazer compras, que muitas vezes uma pessoa do próprio estabelecimento, do próprio mercado, pode ajudar, né? É assim que geralmente uma pessoa cega faz as suas compras. Nós vamos sendo guiados pelo funcionário do mercado e lá nós vamos falando o que nós estamos procurando, o que nós precisamos, e essa pessoa vai falando os preços, nós indicamos as marcas que nós conhecemos e gostamos, e assim nós vamos escolhendo os produtos que nós queremos comprar. A primeira pergunta: no dia a dia, eles, no caso é eu e o meu marido, Leonardo, executam as tarefas domésticas, uma saída ao banco, ir ao mercado, levar o filho à creche e etc. Bom, nós fazemos sim todas essas tarefas com algumas ressalvas, né? O Gustavo, nosso filho, vai à escola de perua, de van escolar, né? Até mesmo por conta de horário, por ser mais distante do meu trabalho, então não é caminho. Mas quando ele não vai de perua ou precisa ir mais tarde, ou a perua não pode levar no dia, nós fazemos uso dos aplicativos de veículo, né, como Uber, 99, que facilitou muito a nossa vida e a gente acaba não utilizando tanto o transporte público, a não ser que para ir numa consulta em São Paulo a gente utiliza o trem e o metrô, mas para andar aqui na cidade nós usamos mais os aplicativos. Mercado, geralmente nós vamos com um familiar para ser mais rápido, ou nós pedimos o apoio de um funcionário do mercado que nos auxilia nas compras. Nós vamos falando os produtos que nós queremos, segurando nesse funcionário ou no carrinho, e o funcionário vai nos guiando. Ele pega os produtos, fala o preço e nós vamos escolhendo o que a gente realmente precisa. Sobre banco, nós não temos muito hábito de ir ao banco mais, porque agora com a tecnologia a gente utiliza mesmo pelo aplicativo, que também facilitou bastante. Eu acho que a maioria das pessoas, né, fazem as transações todas online, através de Pix, transferências, então isso ficou bem mais tranquilo. E quando eu, né, principalmente
por ser mulher e ter perdido a visão há pouco tempo, né, em vista do meu esposo, eu perdi em 2021. Então, sempre que eu ia ao caixa eletrônico, eu optava por ir sempre acompanhada, para segurança mesmo, não porque eu precisaria de alguém para fazer as transações por mim, é mesmo por cuidado e segurança. A segunda pergunta é da Maria Clara. A pergunta dela foi: sabendo que tanto eu como o Leonardo somos cegos e que possuem um filho pequeno, gostaria de saber como está sendo esse processo de maternidade e se eu estou encontrando muitos desafios diários na criação e educação do Gustavo. A maternidade para uma pessoa cega tem tantos desafios quanto para uma pessoa que não tem deficiência. Mas eu, enquanto mãe, precisei me preparar bem. Então, já na gravidez, eu pesquisei muito sobre, procurei escutar outras histórias, pesquisar sobre pessoas com deficiência visual que também eram mamães. E foi aí que a gente começou a perceber que na internet não tinha tanto conteúdo sobre. E é aí que a gente pensou em fazer também o nosso canal no YouTube para ajudar outras pessoas. Sobre os desafios, a gente teve desafios de, principalmente, adaptar uma mamadeira, como que a gente faria para fazer a conta certinha do leite, para fazer as medicações quando necessário, até porque o bebê toma vitamina diariamente. Então, houveram coisas que eu precisei fazer adaptações, como usar um copinho plástico para contar as gotinhas de um remédio, ou quando é apenas uma gotinha, usar o meu próprio dedo e colocar na boquinha dele quando era bebê. Desde fazer também uma rotina e organizar as coisas antes do banho, para que na hora que eu estivesse executando ali com ele, que o bebê chora, o bebê precisa de um olhar cuidadoso, então eu precisava deixar esse espaço organizado para que eu soubesse onde estava tudo, as roupas, as fraldinhas, os lencinhos, para que eu pudesse fazer as coisas mais rápidas, porque pessoas com deficiência fazem as coisas tranquilamente, só que precisam saber onde estão as coisas para não se perder e não demorar mais. E outras coisas, como quando ele ficava doente, ele fica doente, então a gente fica mais de olho, né, pensando no bem-estar dele, também para saber como que ele tá fisicamente, então tem que prestar muita atenção nos sons, no jeito que ele chora, até mesmo um barulhinho ou um tipo de choro eu já conseguia saber se ele estava sentindo alguma coisa, sempre tocando para ver se ele estava com febre ou com alguma outra questão. Então são cuidados que as mães podem olhar, né? E nós que temos deficiência visual temos que prestar atenção nos outros sentidos. E os desafios da maternidade, no geral, no início ele não conseguiu mamar no peito, mas eu tive que entender que não era por conta da minha deficiência visual, e sim porque ele não quis, assim como outros bebês de outras mães também não quiseram. E precisei me adaptar, me organizar, ser mais atenta, e muitas vezes ele tá aqui longe de mim, que a casa tem um espaço grande. Às vezes eu preciso ficar atenta na audição para saber se ele está aprontando, se ele não está engasgando. Até hoje, que ele está com 5 anos, se ele não está aprontando, então a gente não usa muito barulho ao mesmo tempo, ou não deixa muita coisa na frente para, se precisar socorrer, poder pegar o Gustavo mais rápido, se ele cair. Quando ele era bem pequenininho, a gente colocou o portãozinho nas escadas para evitar acidentes. Então, todo um cuidado para evitar momentos desafiadores e adaptações para a gente ter a nossa autonomia, para não precisar sempre pedir
ajuda ou apoio das avós ou das famílias. A terceira pergunta: como você adapta suas atividades diárias para lidar com a falta de visão? E quais ferramentas ou recursos você considera mais úteis no processo? Diariamente eu utilizo o celular e o computador com leitor de tela, então são as ferramentas, os recursos aí que eu mais uso, tanto o celular, computador, relógio, eu utilizo a todo momento para trabalhar, para estudar, para assistir vídeos, é, ler livros, eu utilizo muito. A gente também usa a Alexa como assistente virtual para saber da temperatura, para saber a hora, ouvir rádio. E eu não utilizo tanto o Braille por conta que eu perdi a visão já adulta, com 21 anos. Então, eu não fui alfabetizada em Braille. Então, automaticamente eu utilizo com mais facilidade a tecnologia para estudar. Então, eu opto mesmo por ler livros, estudar livros também para um momento de lazer, de curiosidade, eu utilizo mesmo a tecnologia. Mas nós utilizamos aqui em casa alguns recursos que tem o Braille para poder identificar os remédios, por exemplo, que as caixinhas têm o Braille. A gente coloca o Braille em displays de micro-ondas, por exemplo. Nós adaptamos algumas coisas aqui de casa, como a máquina de lavar, a air fry, as panelas que são touch, para que a gente possa fazer a leitura e ser mais rápido nas tarefas domésticas. A quarta pergunta: poderia compartilhar como foi sua experiência escolar nos primeiros anos e quais atitudes de professores ou colegas fizeram diferença positiva no seu aprendizado e bem-estar? Muito legal essa pergunta, porque às vezes a gente lembra das coisas negativas, mas é tão importante lembrar das coisas positivas que antigamente as coisas não eram tão fáceis e as informações também. E na minha infância eu já tinha baixa visão, porque eu nasci com uma malformação na íris, e isso fez com que eu tivesse catarata, fez com que eu tivesse várias dificuldades, glaucoma, descolamento de retina, e foi baixando a minha acuidade visual. E eu tive bastante dificuldade na minha alfabetização por conta que eu não enxergava na lousa direito, eu não conseguia acompanhar o mesmo ritmo de um livro didático, então eu precisava me aproximar muito, então eu demorava às vezes para fazer as tarefas. Me sentia também envergonhada em pedir ajuda para as professoras, eu fingia, que isso é bem comum para quem tem baixa visão, fingir que está enxergando, com vergonha de ser exposta, né? Muitas vezes o professor coloca muito perto da lousa ou dá um texto num papel gigante, então a criança fica com vergonha, e isso acontecia comigo. E de forma positiva, houveram muitos professores que tinham um olhar mais sensível, que ditavam na hora de escrever na lousa, ao mesmo tempo que estava escrevendo, estavam ditando, eu conseguia acompanhar e escrever no meu caderno. E também, nesse meio tempo, eu tinha uma amiga, que até hoje ela é minha amiga, que ela ditava para mim todas as lições, quando o professor não ditava, não adaptava, me ajudava nas dificuldades, ou quando tinha excursão, dava a mão para mim, porque no sol, na claridade, quem tem aniridia, que é a ausência da íris, tem muita dificuldade. E essa minha amiga sempre me ajudava, mesmo quando os outros amigos chamavam ela, não me chamavam ela, vinha e tentava me incluir, tentava me ajudar. Então isso ficou bem positivo para mim, porque sempre tem pessoas
que nos apoiam, independente das dificuldades, e que são elas que fazem a diferença. Na minha escola nunca tive problema de bullying, nem nada, de preconceito, mas os professores, infelizmente, não tinham as informações das adaptações que precisavam ser feitas para mim. E nem a minha família não tinha também essas informações para ser passada na escola. Então, houveram professores que aprenderam na prática ali, tentando fazer o melhor para mim, fazendo uma letra mais forte na lousa, ditando, ou dando um papel já inscrito para eu só acompanhar. Outros usavam data show para eu não ter que usar a da lousa, porque a lousa era mais complicada, quadro negro, né? Não era lousa branca, que a lousa branca é mais fácil, era mais fácil, mas na escola ainda não era utilizada. Então, infelizmente, aí essas adaptações foram só depois, quando eu já estava no ensino médio. Mas durante a minha alfabetização eu tive alguns desafios que foram sim sanados por essas ajudas que eu citei. A quinta pergunta. Falando um pouco sobre desafios na sociedade. Quais são os maiores desafios e também as maiores descobertas que você vive no seu dia a dia como pessoa com deficiência visual, especialmente em espaços onde a acessibilidade ainda é limitada? Os maiores desafios que eu vivo enquanto pessoa com deficiência visual no meu dia a dia realmente são as barreiras atitudinais e as barreiras de acessibilidade, que também são causadas por conta das barreiras atitudinais. Porque a necessidade de provar diariamente a capacidade, tanto no trabalho como para a sociedade, e também sempre falar das coisas que estão inadequadas ou que não estão me ajudando para tentar facilitar para outras pessoas. Que se eu apontar que um piso tátil não está adequado, pode evitar acidentes ou ajudar uma outra pessoa a não passar pelo mesmo que eu estou passando. Então, é nisso que eu me apoio, porque infelizmente, quando eu coloco o pé para fora de casa, já encontro desafios diariamente nas calçadas, nos estabelecimentos, quando vai comprar, seja um café da manhã, às vezes a máquina é touchscreen. Aí quando você vai entrar no prédio, no caso que eu trabalho, o piso tátil às vezes não não tá adequado ou tem algo na frente, uma placa, uma mesa, ou quando tem o piso tátil, tem pessoas que não compreendem, então mudam as coisas de lugar e acaba dificultando o dia a dia. E quando você fala, muitas vezes você não é compreendido, é visto como chato. E isso acontece todos os dias, além da curiosidade das pessoas que, ao invés de elas perguntarem, elas criam conceitos e isso faz com que elas tenham barreiras atitudinais de não querer cumprimentar, não querer se aproximar para uma amizade, ou que seja para dar um trabalho enquanto profissional, para acreditar que a pessoa pode executar aquela tarefa porque ela é profissional. Então, são esses desafios e as descobertas que eu faço é isso que eu citei, é saber que as minhas reclamações ou apontamentos um dia vão ajudar alguém. Então, isso é bom de alguma forma e também saber que eu consigo me adaptar a tantas coisas de uma forma rápida, porque a minha profissão em si não é uma profissão que é fácil de ser acessível, ela é muito visual, ela é muito viva, então cada dia pode acontecer alguma coisa, a escola é um espaço que não dá para ser estruturado com tudo certinho, então eu tenho que conviver com barulho, com coisas que podem dificultar no dia a dia, mas que eu me acostumo bem, consigo me adaptar. Então essa descoberta eu fiz assim que eu iniciei minha profissão, eu vi que realmente
eu tenho essa facilidade. Como a gente consegue conciliar a vida profissional e a vida familiar? Quais os obstáculos mais difíceis que enfrentam no dia a dia? A gente precisa conciliar o trabalho, a vida doméstica, os estudos, os dias de lazer, o cuidado do nosso filho, né? Assim como todas as outras pessoas. Claro que em algumas tarefas a gente é mais lento do que quem não tem uma deficiência, que nós precisamos fazer com mais cuidado para não machucar, no caso de fazer uma comida, ou no caso de organizar um material, ou precisa de um apoio da tecnologia, ou para separar uma roupa para lavar, muitas vezes a gente precisa usar um aplicativo para ver a cor para não misturar, então automaticamente a gente demora mais. Eu, por exemplo, quando eu varro a casa, eu não sou tão rápida porque eu varro várias vezes para que eu tenha certeza que ficou limpo. Então são coisas como essa que a gente passa no dia a dia, mas que conforme o tempo e a experiência, a gente vai pegando o jeito, fazendo de uma forma mais rápida, com mais segurança. E a gente tem a nossa rotina, eu acho que é uma coisa muito importante, é ter uma rotina, então a gente divide bem as tarefas. O Leonardo gosta de fazer o café, eu já gosto mais de organizar a mesa, limpar a mesa, varrer o chão, arrumar a casa, a cama, o quarto, o guarda-roupa. Ele me ajuda a recolher a roupa, eu já dobro e guardo. Então a gente faz sempre bastante coisas juntos para que a gente possa ter mais tempo também para fazer outras coisas, ou assistir, ou ouvir uma música que a gente gosta, e também ficar com o Gustavo. Muitas vezes eu brinco com o Gustavo enquanto o Léo está trabalhando, ou ele fica com o Gustavo enquanto eu estou estudando, e a gente vai fazendo assim. Após tantos anos com a deficiência, constituindo até mesmo uma família, tendo filhos, qual você acha que deveria ser a maior melhoria para a comunidade cega, em quesito de acessibilidade e inclusão? Qual política pública devemos lutar para que o mundo seja um lugar melhor para deficientes visuais? Eu perdi a visão em 2012, então já fazem mais ou menos 13 anos que eu estou cega. Acho que uma das principais melhorias que a comunidade cega poderia ter é que as pessoas pensassem mais na acessibilidade em todas as áreas e não apenas pensassem quando nós aparecêssemos nas faculdades, nas escolas, nos hospitais, nos centros comerciais, nos shoppings, nos mercados, em todos os locais. E que não só uma deficiência, mas as outras deficiências, os outros transtornos também fossem notados e que também a internet fosse um espaço acessível, que hoje em dia, com o uso da tecnologia para fazer transações bancárias, compras online, estudar online, a internet deveria ser acessível a todos. É um dos nossos maiores desafios e um dos nossos maiores sonhos é que seja uma internet para todos realmente. E que as políticas públicas pensassem realmente em melhorar desde a educação das crianças que têm a deficiência para que elas possam permanecer na escola, serem realmente incluídas, que realmente elas aprendam, para que elas possam chegar também na faculdade, e conseguir ter um trabalho para ter uma vida melhor, uma vida de qualidade, não depender apenas de um benefício ou não conseguir estudar por conta de uma defasagem e uma falta de inclusão escolar. Acho que começa tudo por aí. Então é importante que tenham cada vez mais políticas públicas que pensem na inclusão, mas na inclusão de fato, e olhem para as crianças e para as famílias que mais necessitam para que a gente possa ter um país melhor e possa realmente dar uma vida com mais qualidade e não apenas que seja no papel.
Qual a maior dificuldade que você tem em acessibilidade na sociedade? Eu acho que são dificuldades no ir e vir, no direito de ir e vir, nas calçadas, na falta de semáforos sonoros, nos equipamentos públicos, nos transportes públicos, no acesso à, à educação, à saúde, ao esporte. Muitas vezes não tem atividades para pessoas com deficiência visual, ou a acessibilidade ela só é pensada para um público e não para todos, não é pensada de forma universal. Então, a principal dificuldade na acessibilidade, acredito que para mim, é a acessibilidade dos espaços, das ruas e dos transportes, com certeza. De que forma a deficiência visual pode impactar socialmente as vivências e relações com as outras pessoas? O que você acredita que falta para uma plena inclusão social? Com certeza a deficiência visual ela pode impactar, porque no caso da cegueira, quando a pessoa está em um estabelecimento, uma festa, um evento, as pessoas ficam com receio de chegar e conversar, às vezes por falta de informação e às vezes por preconceitos de achar que essa pessoa vai sempre precisar de ajuda, então que você vai precisar sempre ser o cuidador, ou a pessoa não querer ajudar achando que vai perder um tempo. E muitas vezes a pessoa só tá ali para conversar, para fazer amizade, às vezes até para namorar, né? Ter um relacionamento. A pessoa com deficiência visual não tá procurando um cuidador, porque se ela tá ali até aquele momento, quer dizer que ela vive sozinha e tem autonomia. Ela não precisa de alguém para sobreviver, para andar, para comer, para fazer as suas atividades básicas. Mas ela é uma pessoa que precisa ter relações sociais, ela precisa conversar, ela precisa dar risada, ela precisa sair, se divertir e precisa se relacionar. Precisa namorar, precisa casar, precisa ter amigos. E às vezes as barreiras atitudinais dificultam que as outras pessoas se aproximem. E há pessoas que acham que a gente não quer conversar, que a gente não é educado, só que a gente não tá vendo, então a gente não consegue saber. Às vezes a pessoa não se identifica, ela fala: "Oi, tudo bem?" A gente responde: "Oi, tudo bem, e você?" E não mantém um diálogo porque a gente não lembra quem é, se ela não se identifica. Agora, se ela se identifica e fala: "Oi, eu sou fulano, lembra daquela vez?" Aí a pessoa consegue manter um diálogo e assim conversar e ter uma conversa bacana. E as pessoas não têm esse entendimento. Então é importante entender o quanto falta para as outras pessoas saberem que nós somos pessoas como qualquer outras. Quais são os maiores desafios e também as maiores conquistas que você já viveu no seu dia a dia como pessoa cega? E o que você gostaria que as pessoas enxergassem melhor sobre a deficiência visual? É um pouco difícil responder, mas com certeza tem muitos desafios e muitas conquistas diariamente. Mas, como eu já disse, os desafios que a gente enfrenta de falta de acessibilidade, das barreiras, muitas vezes do capacitismo, que é uma coisa que a gente vive sempre, enfrenta, até mesmo em ter uma ajuda ou no mercado de trabalho ou em qualquer outro espaço. Acho que uma das minhas maiores conquistas é conseguir falar melhor, porque como eu disse aqui para vocês, eu era tímida em falar, pedir ajuda. Isso é uma coisa que me atingia psicologicamente, porque desde muito cedo eu não enxergava direito e eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de pedir. Eu não falava nem para a professora, nem para minha própria família.
Tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, e eu fingia que eu enxergava, eu fingia que eu tava vendo passarinho, que eu tava vendo pipa, pra ele também não perguntar e também ele não saber que eu não tava enxergando e não contar pra mim, pros meus pais. E hoje eu acho que a maior conquista é eu conseguir falar sobre tudo isso. Claro que depois que eu perdi a visão, eu fiz terapia, passei em psicólogo, fiz reabilitação, tudo isso colaborou. E a área também que eu estou, que eu preciso ajudar os meus alunos, preciso ajudar as famílias, e eu vejo que às vezes uma criança com baixa visão ou que é cega tem a mesma questão que eu tinha quando era criança. E hoje eu consigo me expressar melhor quando eu tenho dificuldade, quando alguma coisa está me incomodando, eu consigo falar e também usar isso para formar, para fazer vídeo, para fazer palestra, usar isso para o bem, aos desafios que eu enfrento. E o que eu gostaria que as pessoas enxergassem melhor sobre a deficiência visual é que nós temos a deficiência visual como uma característica e não como o nosso ser completo. Nós não somos a deficiência, nós somos uma pessoa que tem uma característica e que essa característica não impacta nos nossos conhecimentos, as nossas capacidades, não, não é uma deficiência que atinja o nosso cognitivo ou a nossa interação no trabalho ou no estudo, e que as pessoas ainda não têm essas informações. Eu acho que é um desejo que eu tenho, que as pessoas passem a compreender que nós apenas não enxergamos, mas que nós somos pessoas comuns. Se eu encontrei muita dificuldade nos estudos, e qual foi a maior? Eu desde muito cedo encontrei desafios, né, dos materiais, de conseguir acompanhar a turma, sempre fui muito estudiosa e sempre me cobrei muito por isso, em tentar sempre tirar notas boas, mas isso me custou bastante, porque eu precisava sempre provar ou ficar muito mais tempo estudando, porque eu não conseguia enxergar direito, então eu demorava mais tempo para ler uma página que uma pessoa pode ler em 2 minutos, eu demorava praticamente meia hora, né? Então o esforço precisou ser maior. Mas o meu maior desafio foi na minha primeira graduação, foi a pedagogia, porque foi quando eu perdi a visão. Eu perdi a visão em 2012, eu estava no segundo semestre de pedagogia, eu pensei até em desistir, mas tanto a minha família como o médico me orientou a continuar. E eu tive que voltar. Eu saí das férias enxergando e voltei cega. E aí eu tive que aprender junto aos professores como fazer. Nesse meio tempo, aprender a usar o computador com um leitor de tela, aprender o que era esse universo da cegueira e conseguir, ao mesmo tempo, conciliar as matérias, conseguir fazer as atividades. Meu pai me ajudava nessa época, ele ia comigo na sala. E outro desafio foi começar a ter autonomia para ele não precisar mais ir comigo. Então, depois de um semestre, eu comecei a ir sozinha. Então, eu tive que começar a me virar, tentar digitar os textos. Então, eu tive que aprender a digitar mais rápido. Agora, sem olhar no teclado, porque eu era baixa visão, eu olhava, né? Tinha o vício de olhar no teclado. Eu tive que aprender a datilografia ali em menos de um mês para poder acompanhar a turma da faculdade. Mas foi um grande aprendizado, tanto para mim quanto para os professores e para a faculdade. E eu fui apontando as coisas que estavam difíceis para mim e acredito eu que hoje alguma coisa eu deixei de bom para quem tem deficiência visual ao chegar lá nessa faculdade, que tenha um pouco mais de acessibilidade. Agora nós vamos falar sobre os desafios no trabalho e no estudo. Quais os principais obstáculos que você enfrenta para atuar na área e como você faz para administrar e organizar suas aulas e conciliar com o seu dia a dia? Na minha área, eu encontro diversos desafios porque a educação não é uma área que
a pessoa pode ser totalmente autônoma sem a visão. Totalmente visual, onde os alunos precisam dos recursos visuais. A escola é um ambiente que precisa ter mensagens visuais, precisa ter espaços organizados para que seja um ambiente alfabetizador, para que seja um ambiente estimulador, e isso tudo precisa da visão, até mesmo para fazer uma lembrancinha, para fazer um, um, um desenho para colocar na parede, um enfeite para as festas, e isso às vezes depende sim da visão. E eu tenho direito, né, até uma pessoa que enxerga, um estagiário, para me dar o apoio na hora de dar aula. Hoje eu também dou formação para os professores da rede em que eu trabalho e nós trabalhamos sempre em conjuntos ou estagiários me ajudam às vezes na elaboração de slide para que eu possa utilizar imagens nesse slide. Só que eu preciso, porque muitas vezes a tecnologia ou a inteligência artificial não vai conseguir ter o entendimento do que eu realmente estou procurando, uma imagem que vai falar de alguma forma, passar a mensagem que eu quero. Então eu tenho esse apoio, necessito desse apoio. E eu concilio os estudos, muitas vezes eu faço também palestras e utilizo o tempo que eu tenho para pensar em como ajudar as crianças. Então eu respiro educação inclusiva, eu em todos os momentos que eu tenho ideias ou tenho formações, eu utilizo isso sempre. Eu não guardo para mim, é uma coisa que eu replico bastante também para os professores nos trabalhos colaborativos e acho que isso me faz muito bem para poder realmente ajudar. Quando eu me sinto útil de verdade é quando eu estou com os alunos ou com os professores falando de educação inclusiva. Mesmo a minha área sendo tão restrita na questão de acessibilidade, às vezes no preenchimento de um diário, eu preciso de um apoio. Hoje a gente já tem as ferramentas do Drive, tem ferramentas online, que bom por isso, mas ainda tem coisas que eu necessito, como uma atividade, um caderno, uma dinâmica, eu vou precisar de um apoio para eu conseguir acompanhar e também para que eu consiga fazer os professores ou os alunos participarem, porque não é sempre que eles vão poder usar uma tecnologia. Eles vão precisar usar um papel e naquele momento eu vou ser a única que não vão conseguir. Então eu conto com a ajuda até mesmo das crianças para entender o que está sendo feito, para me locomover na escola, tem autonomia, mas as crianças adoram ajudar, então eu acredito que isso também faz com que elas aprendam a ser pessoas melhores. Isso também me faz bem, bem feliz. Quais foram os principais desafios que eu encontrei no ambiente de trabalho como professora e no mestrado como pessoa com deficiência visual? E qual o tipo de apoio ou adaptação me auxiliam? Eu acho que eu já respondi algumas coisas, mas os principais desafios que eu encontrei enquanto professora foram ter a confiança das famílias, porque muitas vezes a família chega fragilizada, ela não vai confiar no primeiro momento em uma professora que não enxerga. Ela já tem aquilo que ela tá com aquele momento de luto ou de não aceitação da seu filho que tem deficiência, aí chega para procurar ajuda, a professora não enxerga. Então a gente tem essa barreira, mas eu conquisto rápido, então uma coisa bacana que eu conquisto a confiança das famílias bem rápido. Eu deixo a minha sala aberta para elas participarem quando elas querem. Eu mostro o trabalho sendo feito, eu uso registros, uso fotos para isso, explico também, uso bastante o diálogo para elas entenderem como eu faço.
não deixo elas com dúvida. Assim como os gestores, porque quando muda-se gestor ou eu mudo de escola, eu explico também como eu faço para trabalhar e o que eu preciso, para que essas pessoas não fiquem imaginando, ou achando que eu não consigo, ou achando que eu consigo e às vezes naquilo que ela acha que eu consigo, eu preciso de ajuda. Então é importante conseguir dialogar. Então, acho que esse também foi um passo fundamental de poder confiar, né, na escola que eu trabalho, na rede que eu trabalho, e também ser uma pessoa confiável para tanto os gestores como para as famílias e para as crianças. E no mestrado, eu tenho encontrado bastante desafio em relação à acessibilidade, não da plataforma, né, mas das outras plataformas que a gente necessita, que muitas vezes os buscadores, as plataformas para buscar textos, artigos, livros não são acessíveis. Muitas vezes eu preciso colocar créditos na plataforma, eu não consigo, como as atividades complementares que vocês têm na graduação, nós temos os créditos. E eu não consigo sequer entrar num sistema para colocar os meus créditos. Assim como outras coisas, as faltas de informação, porque essas informações estão em locais que não são totalmente acessíveis, então eu acabo perdendo informações. Atividades que vêm em tabelas, o leitor de tela não consegue ler muito bem quando é tabela do Word. Quando o PDF é escaneado como imagem, o leitor de tela não lê, então eu não consigo ler o que está escrito. Então são essas dificuldades que eu encontro no mestrado, que encontrei também nas pós-graduação e encontrei também na graduação. E a maioria, né, das minhas faculdades foram sobre inclusão e ainda eu vejo essa grande dificuldade que as faculdades têm, que falam e ensinam sobre, mas ainda tem dificuldade de ser e terem espaços acessíveis que realmente atendam a todos. Mas, como eu também disse, eu vou dialogando e tentando mostrar para que outras pessoas possam futuramente não encontrar esses desafios e também que eu consiga usar de forma mais autônoma. E também, às vezes, eu preciso de uma pessoa para me auxiliar, como numa descrição de uma imagem, para verificar se o meu texto realmente não desconfigurou, para ver se realmente o meu gráfico tá ok. Então, são coisas que eu preciso de uma pessoa, ou da própria faculdade, ou de um colega, né, para me ajudar nessa parte. Quais foram os desafios para a conclusão do ensino superior? A faculdade, os professores e os colegas te proporcionaram uma educação inclusiva, respeitosa? Olha, na faculdade, assim que eu perdi a visão, eu senti, né, que os alunos, eles ficaram chocados no início, mas eles respeitaram bastante. Não ficaram perguntando a todo momento, né? Eu estava num momento frágil, não ficaram a todo momento questionando ou ficando com cara de dó, com vitimismo, ficando realmente tentando se sensibilizar e às vezes isso poderia incomodar e eu percebi que os meus colegas não tiveram muito isso. Já alguns professores eu percebi que ficaram assustados e inclusive teve uma que chegou na sala e perguntou: "Nossa, e agora? O que eu faço com você?" E eu, né, do meu jeito, eu respondi de forma respeitosa, falei: "Ensina, ensina, porque eu acho que é isso que a senhora deve fazer. Agora, se eu vou aprender, aí vai depender somente de mim, né?" E aí foi assim, eu fui falando, ó, esse texto tá escaneado, não tá em TXT, tá em imagem. Olha, esse e-mail aqui eu não tô conseguindo abrir. E ia mostrando, ó, Xerox eu não vou conseguir, então, ela tentava fazer a leitura ou pedia para algum aluno fazer dupla comigo para ler o texto, que era Xerox na minha época, né, que eu utilizava bastante Xerox.
E foi assim, foi bem. No começo foi mais difícil, mas como eu disse, a gente teve que aprender juntos. Foi respeitosa, não foi totalmente inclusivo no começo, mas acredito que eles tentaram fazer o possível que tinha ali naquele momento. Gostaria de saber como é a sua relação com seus alunos na sala de aula. Como é sua docência? Minha relação com os alunos, hoje eu tenho mais contato com professores, com adultos, mas com os alunos, com as crianças em especial, é magnífico, é sem palavras, porque criança não tem preconceito, elas têm curiosidade. E às vezes eu, logo no início da aula, do início do ano, eu explico, eu converso com elas e elas sempre me acolhem, querem me ajudar a fazer o máximo, querem me dar presente. Às vezes umas já ficam fazendo carinho, ficam com cara assim de dó, ou questionando por que você não enxerga, porque não é justo. E aí eu explico, né, que cada um de nós temos as nossas diferenças, e eu vou também sensibilizando elas, mas numa forma de conscientizar que elas vão encontrar muitas pessoas diferentes no mundo e preparar elas para a sociedade também. E desde muito cedo, desde pequenininhos, geralmente quando eu estava na sala regular, não apenas na sala de recurso, na sala regular eu pegava educação infantil, geralmente alunos de 3 anos do maternal 2. E eles gostavam de me ajudar, então eles brigavam para me ajudar. Eu tinha que fazer uma rotina e um cronograma para eles me ajudarem. Hoje a Ana vai me ajudar, amanhã vai ser o Pedro. Então eu organizava isso e eles amavam. Eles até falavam para os pais: minha pro lê a chamadinha com o dedo. Então eu via que os próprios alunos falavam para os pais e eles iam percebendo outras formas de ser professora. E eu adaptava as coisas, adapto, né, as coisas para o meu próprio trabalho. Então eu fazia a inclusão ali na contramão, como eu dizia, né? Eu fazia a chamadinha, colocava os papeizinhos em tinta para eles verem, terem acesso às letrinhas do nome e também deixava em braille para poder saber o que estava dizendo aquele papel. Eu também colocava relevo em algumas coisas para saber a cor, para ensinar as cores para eles. Então eu fazia um círculo, então círculo eu já sei que é amarelo, triângulo eu sei que é azul. Então eu fazia alguns códigos para mim em relevo que eu conseguia ensinar com autonomia e não precisava pedir sempre para a estagiária da minha sala um apoio visual nessa parte, eu me virava. E muitas vezes a estagiária não estava e eu conseguia ficar na sala tranquilamente. E na sala de recurso foi bem mais tranquilo, sempre foi bem mais tranquilo, porque o atendimento é mais individual, ou em dupla, ou pequenos grupos, então isso facilita. E também faço as minhas próprias adaptações, organizo os meus armários, evito com que outras pessoas mexam, outras pessoas organizem para que eu saiba onde estão as coisas, os materiais, os recursos, para na hora da aula eu não precisar ficar pedindo a todo momento para outra pessoa pegar. E sim, eu utilizo mesmo esse apoio para falar como que a criança tá, se ela tá conseguindo escrever no papel o nome, para fazer até mesmo a sondagem, né, para saber como que ela está. Se ela está fazendo, traçando a letrinha, como que é o desenho, se ela está pintando dentro do desenho, então são coisas que eu preciso da visão. E aí nesse momento eu peço auxílio. Uma pergunta muito importante. Como foi entrar no mercado de trabalho na minha condição? No início, que eu perdi a visão e terminei a minha faculdade de pedagogia, eu fiz concursos públicos, né? Eu estava dando aula particular de Braille, de Soroban, e nesse meio tempo eu fiz o concurso público para o estado de São Paulo, passei em 20º lugar, 22º lugar como PEB 1 e fui considerada inapta mesmo fazendo uh, o, a prova em Braille, mandando laudo, entrando como PCD
Eu não fui aceita, fui bastante humilhada pela perita, entrei com recurso, fui novamente humilhada, falaram que eu não podia dar aula, pediram para eu ler um caderno, pediram para eu andar na sala, coisas assim que não vem ao caso, porque eu falei que eu tenho direito pela Lei Brasileira de Inclusão a ter um recurso, que no caso, recurso humano, entraria como tecnologia assistiva nesse caso. E aí, por essa condição, fui considerada inapta e não pude assumir o que eu processei. E eu ganhei a causa depois de 10 anos, mas apenas para atribuir o cargo, qual eu não quis, porque eu já estava estabelecida como professora no município de Francisco Morato, que é próximo aqui onde eu resido, e não quis mais atuar no estado, mas foi bem difícil no início. Eu até pensei em desistir, porque foi um sonho meu desde criança ser professora, e quando eu recebi esses nãos, né, essas humilhações, digamos assim, esses descasos, essa desvalorização em 5 minutos de perícia, 5 minutos de consulta, desvalorizar todo um sonho e toda uma determinação que eu tive na universidade, para em 5 minutos um perito ele acabar com tudo. Então eu tive que passar por um processo novamente de terapia, eu continuei fazendo psicólogo, meu marido, né, que nessa época eu já tinha casado, me ajudou bastante a não desistir e procurar outras oportunidades, que foi quando eu fiz o concurso público aqui para Francisco Morato e passei numa colocação muito boa e assumi, no qual eu me surpreendi por ser uma cidade pequena, 200 mil habitantes, mas que olhou de uma forma diferente que eu poderia ajudar na tanto e que eu poderia falar como eu iria trabalhar, e eles deram uma chance, um crédito para mim e também respeitaram a lei, né? Eu fiz a prova, passei pelo meu mérito e hoje eu digo que eu não trocaria no momento, porque é um lugar que me aceitou enquanto profissional e hoje eu posso colaborar também na educação inclusiva. Como a minha experiência enquanto pessoa com deficiência visual influencia a minha prática na educação básica? Quais estratégias você considera mais eficaz para promover a inclusão e a acessibilidade no ambiente escolar? A minha experiência como pessoa com deficiência visual colabora sim, na prática de uma escola mais inclusiva, porque as pessoas precisam aceitar, respeitar e aprender ao mesmo tempo, tanto os meus gestores, como os familiares e as crianças. E acredito que convivendo que elas vão se tornar pessoas mais respeitosas, entender que as pessoas com deficiência podem sim trabalhar, podem estudar, ter uma vida comum, casar, ter momentos de lazer, enfim. E para as crianças com deficiência, para mim é bem especial saber que muitas vezes elas se veem em mim como um, como um motivador para que elas possam conseguir. Ou muitas vezes para a família, saber que tem uma pessoa que chegou até ali como uma pessoa cega e que os filhos dessas pessoas, ou que elas podem chegar também, elas podem alcançar os sonhos, que elas não vão crescer e não ser profissionais. Elas podem estudar e trabalhar assim como eu. Então, às vezes eu vejo que eu posso ser ali uma motivação, ou elas usam a minha experiência como para se apegar que eles também vão conseguir. Então eu fico bem contente por isso, né, de tentar mudar que seja o ambiente ao meu redor e mudar o pensamento dessas pessoas
frente à capacidade das crianças com deficiência. Sobre as estratégias que eu considero mais eficazes para promover a inclusão e acessibilidade no ambiente escolar, é ouvir familiares e ouvir pessoas com deficiência a respeito do que poderia melhorar, o que poderia ser feito, porque muitas coisas, muitas atitudes, muitas leis, muitos documentos foram feitos sem consultar as próprias pessoas com deficiência, sem olhar para as crianças, para os alunos, saber se está dando certo ou não, para entender com as famílias o que essas crianças precisam, assim como a acessibilidade, de não julgar o que essas crianças precisam, mas entender, conhecer, pesquisar e ver com elas mesmas se aquele recurso, aquele equipamento, aquele material adaptado serve. Muitas vezes uma fonte ampliada não é o que a criança precisa, mas ela precisa de uma atenção ou de uma cortina que o ambiente está muito claro, ou ela precisa de uma explicação porque ela não conseguiu entender uma expressão no rosto do professor, ou ela precisa de uma folha com a pauta ampliada, ou ela precisa de um material em relevo para ela entender o que o professor estava desenhando na lousa. Mas principalmente é perguntar para a criança ou para o familiar e não julgar o que a criança precisa ou não. Se eu já enfrentei resistência ou preconceito por parte das famílias dos alunos por conta da minha deficiência visual. Se sim, como eu lidei com essas situações e quais estratégias utilizei para conquistar a confiança delas? O que a senhora, o que eu acho que ainda precisa mudar nas escolas para garantir uma inclusão real de professores e alunos com deficiência? Como eu disse, né, muitas vezes os pais ficam com medo, ficam receosos de deixar os filhos, que são os bens mais preciosos para eles, com uma pessoa que não enxerga. Então, eles têm o capacitismo de achar que uma pessoa cega não vai cuidar, não vai prestar atenção se a criança se vai se machucar, se vai engasgar. E para conquistar a confiança mesmo, eu sempre tive essas estratégias de dialogar e deixar sempre a minha sala à disposição para quem tivesse curiosidade, para acompanhar, e sempre me manter à disposição para qualquer tipo de dúvida, tirar qualquer tipo de dúvida, para que eles pudessem realmente entender como que é o universo de uma pessoa com deficiência visual e como que é a Camila professora e não apenas a Camila cega. E para garantir uma inclusão real, acho que muita coisa precisa mudar, mas a base realmente é na educação. Então, desde o anti-bullying, anticapacitismo, são campanhas, conscientizações que a gente precisa fazer desde muito cedo para as crianças aprenderem a respeitar as diferenças e, com esse respeito, aprenderem a conviver e a lidar com algumas delas ou com transtornos que muitas vezes as pessoas acham que todos precisam estar num padrão e na verdade esse padrão não existe, não existe alguém normal, né? Todos nós somos diferentes. Eu acho que só vai mudar quando a sociedade entender isso, que nós somos diversos, nós somos corpos diversos e ninguém é igual a ninguém, e que respeitar a diferença do outro ajuda a todos, né? E isso que vai começar a mudar, tanto na educação como na sociedade no geral. Como professora, qual foi sua maior dificuldade em sala de aula? A minha maior dificuldade foi, acho que a dificuldade de todos os professores, de saber como lidar com uma criança com autismo. Logo no meu primeiro ano de sala de aula regular, que é a minha aluna, no momento que a minha estagiária estava com os demais alunos no banheiro, essa minha aluna correu e eu queria tentar correr atrás dela, mas
Eu tive que ir com calma, porque eu poderia me machucar, assustar ainda mais ela que estava desregulada. Ainda bem que a escola estava fechada, enfim, mas eu acho que foi no primeiro e maior desafio que eu tive de entender como lidar, como fazer, que eu não podia segurar ela, que eu não podia puxar ela, mas que eu tinha que prezar pela segurança dela e naquele momento pela minha também, porque a escola que eu iniciei, né, na prefeitura, era uma escola com vários degraus, uma escada grande, com, com pouca acessibilidade em termos de ter piso tátil, se não tinha não era um espaço amplo, tinham pequenos degraus pelo corredor, então se eu corresse, eu iria cair, iria piorar a situação. Então acho que foi esse desafio que ficou para mim e foi aí que eu tive o start que eu queria trabalhar assim com isso para ensinar pessoas de como agir nessas situações, porque para mim também não foi fácil. Enquanto você estava na faculdade, os professores tinham práticas inclusivas? Se sim, quais eram? Bom, os professores começaram a imprimir os textos para os alunos e para mim eles mandavam por e-mail antes da aula. Então eles começaram a fazer práticas inclusivas assim que eu apontava essas dificuldades. Eles queriam que um familiar lesse a minha prova. Eu expliquei que isso é um papel da faculdade. Se a prova não viesse de forma digital, teria que ter um ledor ou em braille, mas eu ainda não estava adepta a ler o braille rapidamente, então eu precisaria de uma outra forma, ou ledor ou de forma digital. Eu fui explicando e aí que eles foram fazendo essas coisas para ter realmente práticas inclusivas. Desde colocar eu sempre em dupla quando era um outro trabalho que não tinha como, usando, por exemplo, um livro, precisaria de uma outra adaptação. Então eu colocava uma dupla, ou o próprio professor fazia a leitura. Às vezes ditava as coisas da lousa também, eu já ia falando, eu ia anotando no meu notebook. E também dava esse apoio, muitas vezes dando o celular, passando os textos antes, tirando as dúvidas se necessário, ficando mesmo à disposição para me ajudar. Isso foi bem bacana que eu pude realmente ser incluída. E quando eu não conseguia, eu apontava e eles tentavam fazer o máximo para eu conseguir acompanhar. Bom, tem a pergunta dos desafios, né, na minha formação acadêmica, e quais foram as estratégias. Então, eu já praticamente já falei, né, sobre isso, dos desafios de acessibilidade e que realmente falar sobre isso é importante para que as pessoas tomem as devidas atitudes, né? Professora Camila, vi que você tem uma formação ampla na área da educação inclusiva, com experiência que vão desde a educação infantil até o atendimento educacional especializado, AEE, além de ser assistente técnico pedagógico e mestranda em educação inclusiva, em tecnologia assistiva. Gostaria de saber como todas essas experiências diferentes contribuíram para o olhar que você tem hoje sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual e quais desafios você considera mais urgente quando se fala na acessibilidade em escolas públicas. Também gostaria de saber como foi para você o processo de adaptação durante a sua formação acadêmica. Essas experiências que eu tive, para mim, foram essenciais no momento que eu estou hoje. Eu já tive a oportunidade de fazer mestrado antes, de fazer outras coisas na minha carreira, mas eu quis sempre estar ali no chão da sala de aula para entender, porque eu poderia já fazer um mestrado assim que eu assumi a sala de recursos,
mas eu queria entender os reais desafios, entender o que era bom ou não, para poder falar sobre. Até mesmo dar palestras ou a criação do meu canal, ou dar formação como técnica na Secretaria de Educação para os professores, eu precisei de um processo. Então, atuar na educação infantil, no ensino regular, na sala de recurso, fazer vídeos, conseguir me desenvolver melhor na fala e estudar sobre, me aprofundar nos temas da educação inclusiva, para mim, foram essenciais para que eu pudesse entender realmente os desafios, entender o que os professores sentem na pele como professora e também como pessoa com deficiência. Então, essas experiências para mim são muito válidas, que hoje eu consigo falar realmente com conhecimento de causa e de acordo com a minha realidade, e são, são muito importantes para que eu possa realmente ajudar de alguma forma. E isso para mim é o que faz a diferença na minha carreira, é poder realmente ajudar. Como eu sempre digo, se eu ajudar uma criança, para mim, tudo isso, todo o esforço já valeu a pena. E a inclusão de pessoas com deficiência visual, eu acredito que ainda falta muita coisa, falta pessoas que entendam de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, porque hoje nós temos muitos recursos, inclusive recursos que ficam parados nas escolas públicas, porque vem recursos de tecnologia assistiva do MEC, que são das salas de recursos, do AE, e nem sequer os professores do AE sabem utilizar. Então é por isso que a minha pesquisa está relacionada a isso, que é a formação de professores para o uso da tecnologia assistiva para ensino da criança, do aluno com deficiência visual, para a inclusão desse aluno, para que o professor saiba de fato instalar, aplicar, utilizar, ensinar essa tecnologia assistiva, desde uma máquina Braille até uma linha Braille, uma impressora Braille, para que ela possa ensinar esse aluno e ele possa ter acesso utilizando esses recursos que já estão disponíveis e que muitas vezes ficam obsoletos nas escolas, né? E muitas vezes existem lacunas nas aprendizagens por falta de acesso que a gente conseguiria sanar utilizando um computador com leitor de tela, ou uma linha Braille, ou uma telelupa, que são equipamentos que a gente encontra principalmente nas escolas públicas. Sobre os desafios que eu acredito serem mais urgentes quando se fala na acessibilidade nas escolas, como eu disse, acho que principalmente no uso efetivo desses recursos, desses equipamentos, e também na mobilidade, que essas escolas tenham os espaços mais adequados, que tenham piso tátil, rampas, e quando não tenha, que tenham profissionais que ensinem e que estimulem essas crianças a andarem nesses espaços que às vezes não é necessário ter um piso tátil, mas é necessário ter um professor, um profissional que acompanhe essa criança e faça o trajeto de uma criança cega, por exemplo, para essa criança ter autonomia de ir ao banheiro, ir ao bebedouro, ir à secretaria. E isso é essencial. Às vezes a gente elimina barreiras através de um apoio de um recurso humano, de um professor ou de um estagiário. E como foi o processo de adaptação durante a minha formação acadêmica? Bom, como eu disse, eu fiz a pedagogia, ao mesmo tempo perdi a visão, foi uma loucura, mas eu fiz o meu processo de reabilitação na Fundação Dorina Novil, que eu acho que vocês vão estudar ou já estudaram sobre, que é uma das instituições mais bem conhecidas, né, sobre pessoas com deficiência visual. E eu aprendi o braille, aprendi a andar com bengala, orientação e mobilidade, fiz grupos de
psicologia, conheci outras pessoas, então isso me ajudou bastante. E quando eu conheci o meu marido, que ele também trabalhava em uma das maiores instituições para pessoas com deficiência visual, que é a Lara Mara, eu, eu havia perdido a visão fazia 3 meses, eu fui comprar minha máquina de braille e conheci o Leonardo, porque ele era técnico em tecnologia assistiva e ele que entendia melhor de computador, porque eu não queria apenas a máquina de braille, eu queria aprender a usar o computador. E ali ele me ensinou, a gente se conheceu e também começamos a namorar e ele sempre me deu um apoio muito grande e também me forçou, me ajudou a dar um start para ir sozinha para a faculdade, para aprender a usar o computador com mais rapidez, para melhorar nos estudos e acompanhar a turma. Então ele foi também um fator muito importante nessa história toda. E essas adaptações foram com o tempo, eu fui aprendendo e hoje ainda tem coisa que eu aprendo, ainda tem coisa que eu preciso parar e tentar mexer por conta das barreiras, mas que são possíveis graças às tecnologias que a gente tem disponíveis. Tem um agradecimento aqui que fala sobre experiências, né, com deficiência visual, que é um aluno ou uma aluna, né, que colocou assim para mim, que teve a mãe, né, quando viva, que perdeu a visão e foi muito difícil, pois não se tinha ideia do que fazer. Quase entrei em desespero. Ela fez cirurgia e melhorou bastante. É muito importante o trabalho de compartilhar com os outros a experiência de vocês e também as informações. Deus abençoe. Muito obrigada, a gente que agradece. Que para mim é poder ajudar alguém, ou poder levar informação para alguma família que não aceita, ou que ainda está no processo de luto da perca da visão ou de um nascimento de alguma criança com uma deficiência visual, poder ajudar de alguma forma, para mim, isso não tem pagamento, não tem ou como mensurar o quanto a gente fica feliz, tanto eu como o Leonardo, de poder colaborar de alguma forma para os estudantes se tornarem professores melhores e mais inclusivos, para os acadêmicos começarem a pesquisar mais sobre, para os alunos se tornarem cidadãos mais inclusivos e mais respeitosos. Então, isso para mim não tem preço, e fico muito feliz e fiquei muito feliz com as perguntas de vocês. Espero poder ter contribuído, ter ajudado. Continuem nos assistindo lá no YouTube, no Instagram, no canal Inclunet, que a gente pretende aí fazer mais vídeos sobre tanto cotidiano, sobre tecnologia assistiva, sobre educação, e que vocês se tornem professores inclusivos, professores que realmente tenham um olhar sensível para todas as crianças, porque como eu digo, nós não somos professores de, entre aspas, normais, né? Nós somos professores de pessoas e pessoas são diversas. Então, que a educação inclusiva tenha profissionais que pensem que a inclusão ela deve ser para todos. E a escola ela deve ser um espaço inclusivo. E que a escola deve ser um espaço inclusivo e que atenda a todos de verdade. Muito obrigada, um beijo, um ótimo curso para vocês. Obrigada, professora Fernanda. Um beijo e até o próximo vídeo.